Olá, obreiros, colaboradores, pastores, esposas, nesta manhã de domingo, mais uma vez aqui, desde o Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, em São Paulo. Vamos meditar na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Concluímos o capítulo 1, onde aprendemos muitas coisas, onde fica revelado que essa é a maior glória do ser humano: conhecer a Deus, servir a Deus, ser filho do Altíssimo. Deixe-me fazer uma oração. Espírito Santo, iniciamos mais uma semana, queremos desenvolver a nossa salvação. Por isso, eu peço a Ti, fale a todos nós por meio deste estudo do livro da Epístola de Pedro, à igreja, aos cristãos na Ásia Menor que estavam sofrendo a perseguição, a discriminação, a injustiça, por amor a Ti, por obedecer aos Teus mandamentos, por valorizar a sua comunhão, a sua salvação acima de todas as coisas. Abençoe, meu Pai, essa reunião de servos, é o que eu Te peço. Abra o nosso entendimento. Amém. No capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim, o título é o sacerdócio espiritual. Em outras palavras, nós que fazemos parte da obra de Deus, fazemos parte desse sacerdócio espiritual, desse sacerdócio real de servir a Deus com a nossa vida, com o nosso caráter, com a nossa fé, com o nosso testemunho, levando as boas novas. Mas para você fazê-lo com eficácia, é necessário que você e eu pratiquemos. Por isso ele diz assim, nós temos que deixar, pois, toda malícia. Veja que a primeira condição para que você e eu sejamos um sacerdote, um servo do Deus vivo, é que a gente deixe. A malícia por si só não vai nos deixar, nós temos que deixá-la. Está escrito, deixando. Quer dizer, você tem que ver o que está tentando contaminar os seus olhos, a sua boca com palavras maliciosas, críticas, fofocas. O que está tentando contaminar a sua mente, pensamentos? A quem você tem dado ouvidos? A quem você ouve? O que você sente? O que você nutre? Ele diz assim, olha, deixando. Quer dizer, essa atitude tem que ser sempre constante, sempre que necessária. Se você percebe em você malícia, deixe, mas não parte, diz aqui toda a malícia. Quer dizer, a malícia é o que nos faz olhar com maus olhos, ver as pessoas com maus olhos, as circunstâncias com maus olhos, a nós mesmos com maus olhos. A pessoa maliciosa, ela vê sempre o lado negativo, ela vê sempre com o mal, num ponto de vista mal e não bom, para criticar, para se excluir, para julgar, para se condenar. Ele diz aqui, ó, deixando, pois, toda malícia. Cuidado como você olha, o que você fala, o que você ouve, o que nós sentimos e o que nós fazemos revela se o fazemos com malícia ou não. Se fazemos algo com malícia, Deus não aprova. Nem um pouquinho, não pode haver nem um pouquinho de malícia, que é maldar. Malícia é maldar, é julgar, é condenar, é censurar. E todo o engano. Nós não podemos enganar. Podemos enganar as pessoas, mas não devemos. Mas quando fala aqui engano, é se auto-enganar. O auto-engano é pior que ser enganado. O auto-engano é pior que enganar. Porque o auto-engano é você se convencer de algo que no fundo você sabe que não é aquilo. Então você se convence que você é espiritual, quando você sabe que não é. Você se convence que você é uma pessoa madura. Você se convence que você é uma pessoa forte. Você se convence que você é uma pessoa disciplinada. E no fundo você sabe que não é. Então, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela reconhece as suas inclinações, ela reconhece as suas fraquezas, ela reconhece
os pontos que ela tem que se policiar e vigiar e resistir para que não venha a cair. E se caiu, confessar, abandonar aquele erro. O engano, o espírito do engano. Preste atenção, obreiro. Você colaborador, auxiliar, pastor, muita atenção, bispo. Não esqueça que nos últimos tempos, que é o que nós estamos vivendo, o espírito do engano será ainda mais atuante do que no início da criação, do que há 2000 anos atrás, do que há 1000 anos atrás, do que 500 anos atrás, na descoberta do Brasil. Muito mais agora o espírito do engano está agindo nas igrejas, nas religiões, na política, na economia, na sociedade, como nunca antes na história da humanidade. Nenhuma outra geração tem tolerado coisas tão terríveis, tão desequilibradas como a nossa geração. Por quê? Porque o espírito do engano tem seduzido a líderes religiosos, políticos e econômicos, tem seduzido a sociedade por meio da moda, por meio da arte, tem seduzido ao ser humano as fantasias e a tantas outras coisas. E no universo dos que dizem ser de Deus, também o espírito do engano tem agido. Por isso ele diz, olha, abandone, ou deixando toda malícia e todo engano. Não aceite se enganar, não se engane, pensando que não haverá consequências da sua desobediência, da sua dúvida, do seu medo, da sua acomodação, do seu orgulho, da sua rebelião, porque haverá consequências. Deus perdoa, mas Ele não inocenta. Haverá as consequências para o nosso próprio bem. Deus permite que soframos as consequências das nossas ações e reações e escolhas para que a gente amadureça. Não é para que a gente fique de mal com Deus, ou saia da igreja, ou abandone a obra, ou fique julgando os outros. Não. É para a gente olhar para a gente. O sábio olha para si. O sábio, ele se corrige, ele se autopolicia. Por isso ele diz, olha, deixe. Sempre que você cometer um erro, de maliciar, de julgar, sempre que você cometer o erro de se enganar ou querer enganar alguém, demonstrar uma coisa que não é, cuidado, corrija isso, abandone, deixe isso. E fingimentos, não seja fingido. Tem gente que finge estar bem quando está mal, finge ser espiritual quando é carnal, finge estar de pé e está caído, está em pecado. Finge que é forte quando é fraco. Está fingindo que é servo de Deus porque coloca o uniforme, porque está na igreja domingo de manhã, quarta-feira, porque como é que se diz? Participa dos propósitos. Isso não quer dizer que você seja forte. O título de bispo não quer dizer que eu seja forte. Não necessariamente, deveria, mas não. Na prática, se eu tenho o título de bispo, mas estou em pecado, você acha que eu sou forte? Não sou. Eu estou fingindo. A gente não finge quando a gente obedece. Quando você obedece, quando eu pratico a palavra de Deus, então eu não estou sendo fingido. Eu estou sendo sincero, transparente. É o que ele afirma. Abandonando, deixando toda a malícia, todo o engano e fingimentos, no plural, fingimentos. Então tem gente que é fingido com os familiares, é fingido com os obreiros, é fingido com o povo, é fingido com os pastores. Não seja fingido, não sejamos fingidos, sejamos o que somos, transparentes. E acabou. Deus, meu amigo, Ele quer lhe usar poderosamente. Ele quer lhe usar para que através de você outros sejam salvos. Mas para isso você, como eu, não podemos ser fingidos. E Ele diz, olha, e invejas e todas as murmurações. Não seja invejoso, não inveja ninguém. E quando é que a gente inveja os outros? Quando a gente fica se comparando com os outros. Ao invés de você ficar se comparando com os outros, compare-se com Jesus, é o que está escrito. Compare-se com os heróis da fé. Se você quer invejar, inveje aos heróis da fé. Está aí a novela Gênesis, veja aí os heróis da fé. Estamos falando sobre Jacó. Inveje
ou siga o exemplo de Jacó. Não se iluda, não se engane pensando, o fato de eu estar na igreja e ser um obreiro, ou ser um colaborador, ou já estar há anos na igreja, que isso me faz espiritual, isso me faz melhor que os outros, porque isso não é verdade. Você, como eu, temos que abandonar toda e qualquer coisa que venha contrariar a palavra de Deus, seja a inveja, não inveje ninguém, seja murmurações. Vamos parar aqui, porque domingo que vem vamos falar sobre as murmurações, que não são poucos, que infelizmente têm caído nesta cilada do diabo. Pense, medite no que foi falado. Malícia, engano, fingimento e invejas. Tenha uma reunião abençoada, uma semana na presença de Deus. Até domingo que vem.